Meus queridos e minhas queridas, estamos mais uma vez aqui na nave do Fábrica D para a dúvida da semana. Dessa vez vamos pegar uma dúvida que chegou já meio que em caráter de um pequeno e leve, light esporro, que a pessoa é um pouquinho às vezes preguiçosa e tem que levar uns puxões de orelha, que a pessoa não olhou as nossas aulas, que tudo que eu vou falar aqui estava em aulas posteriores ao que a pessoa veio a perguntar, ou seja, ela perguntou antes de assistir a aula, e aí, obviamente, está cheia de dúvida. Então, essa parte de transformações dos gases e ciclos termodinâmicos é uma parte que, por exemplo, para o UERJ não cai muito, tá? Para outros vestibulares isolados, Brasil afora, é bastante cobrado e é importante para a gente também aproveitar aqui o gás dessa dúvida e revisar e, claro, conhecer o trabalho do Fábrica D, melhor plataforma do Brasil, tanto para vestibulares de alta performance, quanto medicina, quanto, claro, o Itaime, que são coisas sérias, não são coisas para alunos preguiçosos, nem alunos bonachões, são para aquelas pessoas que sabem o que querem da vida. E justamente é esse tipo de aluno que eu quero captar aqui, esse tipo de aluno que é o foco da nossa plataforma. E justamente aqui uma dúvida que vai cair na sua prova, seja lá qual você for fazer, né? Exceto essas que eu comentei, que pegam mais leve, primeira fase da UERJ, geralmente não pega isso, que tem coisas melhores e o número de questões de física que eles perguntam é pequeno. Então, há coisas melhores, trabalho, energia, né? Aquele rol de coisas meio banaisinhas que caem em vestibulares, para ele cobrar, até porque tem questões ali inteligentes para ele botar sobre isso, não tendo cabimento entrar uma matéria mais assim, underground, vamos assim dizer, tá? Mas em vestibulares com maior número de questões, maior grau de aprofundamento, isso é importante. E aí, quais são as transformações que devo saber, né? Só revisando aqui, existe a isotérmica, existe a isobárica, existe a isovolumétrica, e, esquecida por alguns, existe a adiabática, tá? A ideia aqui não é dar a teoria de novo, afinal de contas, você tem a teoria dada na nossa plataforma, vá lá em fabricad.online e assina o plano UERJ-Q, ou o plano Itaime, ou o plano Supermedicina, ou uma das várias opções que tem lá, dependendo da sua missão, do seu objetivo, para você vir a se tornar parte da nossa família, tá? Isso aqui não tem almoço grátis, então óbvio que eu vou fazer a minha propaganda, já que é uma aula aberta de graça, né? E ninguém faz nada de graça para os outros. E aqui, estamos no mundo capitalista e é isso. Isotérmica aqui, iso mesmo, térmica, temperatura. São transformações que mantêm a temperatura constante. Já aqui, isobárica, bom, aí depende, né, de quanto você é bom em física ou não, mas assim, antigamente, quando o latim era ensinado, inferir o sentido das palavras era mais fácil. O bar também é uma outra unidade de pressão. Então, você tem a ver com pressão e é iso, mesma pressão, tá? Então, isobárica é a mesma pressão, ok? E isovolumétrica, pô, o nome já está dizendo, iso é mesmo volume, e a adiabática é aquela que não troca calor com o meio externo. Numa transformação em que eu me preocupo com o ΔU, o calor e o trabalho, sabemos que o ΔU é o calor menos trabalho, esse calor aqui trocado com o meio externo é zero. É isso que significa você ter, no caso, uma transformação adiabática, tá? E a cara dessas transformações, graficamente falando, principalmente isotérmica e adiabática, são bem parecidas. São, no caso, curvas decaindo como aqui está, ok? Que diferem apenas o quão mais rápido ou não elas sairiam daqui e iriam decair ao longo do trajeto. Nesse caso dessa questão, eu cortei essa parte do enunciado, mas ele já me falava que essa curva e a outra lá embaixo são isotermas ou curvas de transformações isotérmicas, tá? Por várias vezes ele chama a curvinha relacionada ao longo de uma transformação isotérmica de isoterma. É a mesma coisa, que nem você chamar o gráfico de uma função do segundo grau de parábola, isso aqui é uma isoterma, que não é um pedacinho de parábola, não é um pedacinho de circunferência, isso aqui na verdade é um pedacinho de uma curva que a gente chama de hipérbole, tá? É bom também ficar ligado quanto a isso, vai que um dia ele comenta o nome, ou pede o nome, como até mesmo no Enem, quem assiste nossas aulas, na aula que eu falo sobre, inclusive, TRI, na aula que eu faço sobre grandezas que são inversamente proporcionais, como a gente vai ver que acontece aqui, isso tudo é comentado. Por isso que é importante, mais uma vez, né, senhores, vocês assistirem as nossas aulas, que tudo que é falado, dito e colocado em lista se baseia que você, pianinho, fez o que eu mandei você fazer, tá? Até porque quem sabe o que é melhor para você sou eu. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte. No caso aqui, nessa questão, a gente tem aqui isotérmica
e tem aqui, no caso, a isobárica, tá? Essas duas aqui, ó, que são gêmeas, que estão em paralelo, são isotérmicas, isso é dito no enunciado, tá? E isotérmicas nunca se encontram, tá, gente? Duas isotérmicas nunca vão se encontrar, só para você saber, tá? Então, assim, a menos que sejam da mesma temperatura, na verdade é a mesma curva, né? Mas se forem isotérmicas de temperaturas diferentes, uma temperatura TA ao longo dessa curva e uma temperatura de 300 Kelvin ao longo da de baixo. Não tem como elas se encontrarem, até porque não tem como uma temperatura de 300 K de repente virar uma outra. Todo mundo que está na curva de baixo, não importa o pontinho, vai ter a temperatura de 300 Kelvin. E aí, de acordo com isso, variam pressão e volume que vão ficar contrabalançando. Se eu aumento um, diminui o outro. Se eu aumento o outro, diminui esse um, tá? E esse comportamento de onde um aumenta e o outro diminui e vice-versa é justamente o comportamento de grandezas que são inversamente proporcionais. Essa é outra característica importante da isotérmica, que é chamada de hipérbole e que guarda a relação de grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Pressão e volume aqui, inversamente proporcionais. E quando duas grandezas são inversamente proporcionais, isso indica também o quê? Que o produto entre elas é constante, uma outra forma de algebricamente expressar isso. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, vamos já fazer a questão, a pressão em A e o volume em A. 10 vezes VA. E igual a pressão em B ou volume em B, pressão em B é 4, né? Nem lembro qual a unidade, mas acho que era ATM, mas também não importa nem agora aqui saber a unidade, que qualquer que seja, se eu transformar a unidade de um lado do outro, vai cortar mesmo? Então, vamos botar 10 e 4, eu acho que era ATM, mas dane-se, tá? E aqui, vezes 5. Teremos, então, 10 VA igual a 20, vai ficar 2 litros, tá? Só isso daí já me diz que A morreu, C morreu e E morreu, que nem seu concorrente, morreu, tá? Ficam B e D. E aí, no caso, o que vai acontecer? Você vai ter no caso aqui, que para achar a pressão que falta, aí eu tenho que lançar mão da outra, no caso, transformação. Daqui para cá, o que está acontecendo? Daqui para cá, eu estou me mantendo numa linha horizontal. Linha horizontal, plataforma, linha assim, quer dizer que tem alguma coisa constante. E essa alguma coisa constante é sempre aquilo que está no eixo Y. Quem é que está no eixo Y aqui? É a pressão. Como é a pressão que está no eixo Y, ao longo dessa transformação, eu tenho justamente que eu tenho algo constante, a pressão. Que no caso aqui, quanto é que ela vale? 4, tá? Então, pressão constante, assim, mas eu não sei transformação e como é que eu vou fazer? Gente, é só você pensar o seguinte, né? Como você tem que PV igual a NRT, sabemos isso, vou botar aqui, tá? Depois eu apago. Eu não quero apagar o quadro inteiro. Se você joga a temperatura para a esquerda, fica PV sobre T igual a NR. E o produto N vezes R, R já é constante, é dos gases, o N número de mols, que numa dada situação, a menos que ele comente que algo muito especial aconteça, o número de mols envolvidos é o mesmo. Então acaba que esse produto PV sobre T é constante. E de acordo com a transformação, ele fica ainda menor, né? Em vez de só escrever, em vez de escrever isso tudo, que PV sobre T, eu escrevo só PV, ou só V sobre T, ou só P sobre T, depende. Justamente, por exemplo, aqui, né? Como ela era, no caso, uma isovolumétrica, se eu escrevesse tudo ao pé da letra, ficava PA, VA sobre TA, igual a PB, VB sobre TB. Mas como eu já sei, horas, que a temperatura em A e em B é a mesma, acaba que isso corta e fica o resultado que eu já te falei, que não vem só de física, vem de matemática também, né? Por serem inversamente proporcionais, que é o produto PV constante, tá? Então, assim, tem mil maneiras de você justificar e lembrar, tá, que isso acontece. Já nesse outro caso aqui, que eu tenho agora, né, uma isobárica, o que vai acontecer é que, na verdade, como você tem aqui a pressão é constante, tá? Na verdade, aqui não é um ponto mais A, não é um ponto C, vamos assim dizer, tá? Vamos botar aqui no caso PC, VC e TC, para ficar melhor adaptado, tá? O PB é igual ao PC, e aí fica só volume sobre temperatura igual a volume sobre temperatura. Ou seja, o volume que é, no ponto C, de 3 sobre, no caso aqui, ó, a temperatura, já ia falar temperatura de 300,
que é dentro da isoterma na qual ele se encontra. Ao longo dessa curva, todo mundo tem a mesma temperatura, inclusive ele que está nela, tá? Vai ser igual ao volume em B, que é 5, sobre a temperatura, no caso, em B, que é a da curva de cima, que agora eu já tenho, né? Eu já teria antes, que vai ser o quê? Você vai ter que aqui em cima, você vai ter... que é o que eu quero, né? Na verdade. Fica, então, 3TB igual a 1.500. Então, TB vai ser 500 Kelvin. Inclusive, pode reparar, se a curva está acima, a temperatura que eu acharia aqui, né, que eu achei, teria que já realmente estar acima de 300. Se eu achasse, sei lá, 200, algo estaria muito errado aqui no rolê, tá? Então é isso, galera. Então, assim, isso aqui, mesmo que a pessoa não tenha decorado minúcias a respeito de cada transformação, seria entender o básico, né, envolvido com manusear e manipular, né, o PV sobre T constante e cortando mais coisas de acordo. Volume é constante, morre isso daqui, fica P sobre T. Pressão é constante, morre isso daqui, fica V sobre T. Temperatura é constante, morre de baixo, fica PV apenas. Que aí você vai se dar muito bem, tá? Isso então vai ser, no caso aqui, a letra D, né? Que combinam o que está correto em termos de temperatura e, no caso, o volume pedido. Bom, a outra, que era um ciclo, também vai beber dessa mesma fonte, vai aproveitar essa ideia. Por quê? Porque num ciclo, como sabemos, primeiro, é bom lembrar, né? Outras coisas, embora não tenha sido pedido aqui. Num ciclo, a variação de energia interna é zero. Eu disse o ΔU, não o U em cada estado. Não confundam. Delta é uma coisa, que é a variação, o U sozinho em si é outra, embora seja menos explorado. Porque a energia interna depende do seu estado inicial e final. Se é um ciclo, você parte de um lugar e volta para o mesmo lugar. Então não tem diferença do estado inicial e final. Você saiu e voltou, mesmo que tenha dado a volta ao mundo, e para o mesmo lugar. E se você, não importando o que você fez de forma intermediária, sai de um ponto, sai de um estado e volta para o mesmo, o ΔU é zero. Se é um ciclo fechado, significa que eu voltei ao status inicial e o ΔU é zero. Então, toda vez que for um polígono ou uma bolinha, tá? O ciclo, né? Porque o ciclo também já quer dizer o quê? Que tem algo fechado. Tá? O ciclo quer dizer isso, uma sequência de transformações não. Ele sai de um ponto e volta para outro que não necessariamente é o inicial. Agora, algo que começa ao longo das transformações e vai fazendo várias coisas que não importam, e no final ele voltou para o mesmo lugar de antes, o ΔU é zero, e isso é um ciclo do qual eu estou falando. E aí, lembrando também que o trabalho, se for um ciclo em sentido horário, o trabalho é positivo, como está aqui, e se fosse em sentido anti-horário, seria negativo, tá? Coisas que ele não pediu, mas eu aproveito aqui para alertar você, tá? Então é bom também relembrar isso. Se for aqui, trabalho maior que zero, a transformação é em sentido horário e vice-versa. Se for trabalho menor que zero, a transformação é em sentido anti-horário e vice-versa. Beleza? Essa que é a ideia então aqui, tá? E aí o que vai acontecer, minha gente? Aqui ele quer saber qual é a alternativa correta, ou seja, onde é que você não tem aqui, tá? Você consegue ver que a temperatura é igual. Bom, gente, olha só. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Se eu tenho que o produto PV novamente, tá? Ele é proporcional à temperatura. Uma outra forma de você enxergar isso daqui é o N e o R são constantes. É como se eu escrevesse PV igual a KT, que significa o quê? Que o produto PV é diretamente proporcional à temperatura. Se aqui aumenta, esse produto aumenta. Não diz que individualmente o P e o V aumentam, diz que o produto aumenta. O que levou esse produto a aumentar? Se é o V aumentando e a pressão não, e vice-versa, eu não discuti ainda. Eu disse que o grupo PV, o resultado inteiro do produto aumenta. Cuidado! Então, se a temperatura aumenta, o produto PV aumenta. Se a temperatura diminui, o produto PV diminui. O que eu quero que você veja é o seguinte. Se, por exemplo, quadruplicar a temperatura, o produto PV também vai quadruplicar. Se eu quintuplicar a temperatura, o produto PV também quintuplica, multiplicado por 5.
Se eu reduzo a temperatura à metade, o produto PV faz a mesma coisa. Então a primeira coisa é você perceber o seguinte: e se nada acontecer com o produto PV? A temperatura também não muda. E se nada acontecer com a temperatura? O produto PV também não muda. Perceberam onde eu quero chegar? O camarada vai fazer várias perguntas, isso já foi feito em vários vestibulares, de onde que a temperatura mudou ou não, ou assinar os pontos em que ela não se altera, ou uma relação entre a temperatura cá e a temperatura lá. Isso é de acordo com o produto PV. Você vai ver o seguinte: no caso ele está querendo identificar, está vendo pelas opções, onde que a temperatura é igual, é no C e no D, é no B e no A, e por aí vai. E aí você vai ver o quê? Olha para os pontos que ele está te dando e analisa. Está tudo em função de P0 e V0. Se eu multiplico pressão e volume aqui, dá só a letra P0 por V0. Se eu multiplico aqui, dá 4P0 vezes V0. Se eu multiplico aqui, dá P0 vezes 4V0. Se eu multiplico aqui, dá 4P0 com 4V0. Que no final vai dar 16, né? Tem 4 e 4. Onde que as coisas vão ficar iguais? Ó, aqui tem um 4. Esse 4 pode vir para frente. Fica 4P0V0. Então, o produto PV nos pontos B e D vão ser iguais. Se o produto PV nos pontos B e D são iguais, quer dizer que as temperaturas também em B e D são os mesmos, tá? Então, PB vezes VB é igual a PD vezes BD. Significa que TB é igual a TD, como a gente queria achar aqui. Ou seja, isso vai ser a letra C, beleza? Tá aí, você da frente, você tirar um print. Não esquece de você passar na nossa página, na nossa plataforma, que isso aqui é só a pontinha do iceberg que a gente oferece. Ai, professor, mas a outra plataforma do concorrente, eles só me explicaram o que é PV, igual RT e acabou a aula. Pois é, curso fraco, curso bosta, tá? Se você quer realmente ser aprovado com a gente, você vai realmente seguir tete a tete que a gente fala para você fazer. E claro, antes, primeira coisa, é você pegar e você entrar na nossa plataforma e adquirir um dos nossos planos, seja para a UERJ, seja para a Itaime, seja para a FEFUNS com a Naval, para quem tem objetivo de realmente ser aprovado e não ficar só no soca-fofo e ficar com reprovação e levar 6, 7, 10 anos para passar em medicina e levar até a idade limite para passar no Itaime, que também não pode ficar 10 anos, tem limite de idade, tá? Para essa brincadeira acabar uma hora. Mas no caso dos outros cursos, você não pode ficar se dando o luxo de ficar falando que uma hora eu passo. Você tem que estudar direito, claro, confia no processo, mas não pode também ficar empurrando demais com a barriga o processo, tá bom? Então, essa ideia aqui que você tem que ter para fechar questões como essa de ciclo termodinâmico. Pessoal do militar que me assiste, né? Segura um pouquinho o bumbum na cadeira, que aquelas fórmulas especiais de trabalho na diabática, trabalho na isotérmica, é claro que a gente fala no nosso curso, mas não tem cabimento em questões como essa daqui. O objetivo aqui é tirar uma dúvida de um vestibular normal, tá? Não é militar, isolado, e que eu queria dar os bizus para a pessoa acertar questões como essas, usando aquilo que ela tem à disposição no vestibular que ele ou ela vai fazer, que não usa essas fórmulas que eu supracitei agora, tá bom? Então, fica tranquilos aí, mais uma vez estou saindo da frente para você dar o print. E não esquece, se você quer aprender, se você quer realmente maturar conhecimento como esse, claro, focado em prova, para você ter os bizus de prova, simulados com questões autorais, redações em envio e correção infinitos, tirar dúvidas na interna da plataforma. Isso aqui é até uma dúvida enviada por um aluno, lá na área de aluno, né? Lá no nosso sistema, a gente veio até aqui esclarecer melhor a dúvida, que poderia ser uma dúvida coletiva. E claro, as aulas gravadas e alguns encontros ao vivo com os nossos professores, você tem tudo na plataforma do FabricaD, ok? Então passa lá em fabricad.online e não esquece, quem quer aprender, vem com o FabricaD.
Música